Hoje nós iremos fazer um experimento cujo tema é a bobina de Tesla. A bobina de Tesla foi criada por Nikola Tesla. Ele a patenteou em 1891, aos 35 anos. Tesla procurava uma forma de transmitir energia sem fio para todo mundo. Para isso, ele inventou a bobina. Utilizando o menor bobina de Tesla, o inventor pretendia encher a Terra e a atmosfera de energia elétrica. Ele acreditava poder usar a Terra como condutor natural de eletricidade e enviar energia para todo o mundo. Em resumo, a Terra agiria como uma gigantesca tomada elétrica. Bom, agora vamos para a lista de materiais utilizados para a realização do experimento. Foram utilizados 20 cm de fio de cobre esmaltado com 1,2 mm de espessura, um rolo de fio de cobre do modelo 31N, um transistor do modelo 2N2222A, um resistor de 22 kΩ, um conector para a bateria de 9 volts, uma bateria de 9 volts, um cano PVC, uma caixa para o suporte da bobina e fita isolante. Agora eu vou explicar o circuito eletrônico da bobina de Tesla e eu vou explicar também um pouco do seu funcionamento. Quando conecta-se um gerador de energia com uma bobina, se origina um eletroímã. Isso é o que acontece nesta primeira bobina de fios mais grossos. Veja que o fio vermelho liga o polo positivo da bateria com a entrada da bobina primária, e temos em sua saída um fio preto que a liga de maneira indireta ao polo negativo da bateria. Agora você deve estar se perguntando por que de maneira indireta. O fio preto que sai da bobina está conectado ao emissor do transistor. O transistor é um componente eletrônico responsável por ligar e desligar o eletroímã inúmeras vezes por segundo. Com isso, teremos um eletroímã produzindo um campo magnético variante. Quando temos um campo variante em torno de uma bobina, temos energia sendo produzida ali. O campo elétrico gerado é potencializado pelo número de espiras. Vamos entender isso através de uma simples regra de 3. Supondo que a bobina primária tenha 3 espiras e chegue 9 volts nela, a energia ao ser transmitida para a bobina secundária será proporcional ao número de espiras que ela possuir. Ou seja, se a bobina secundária tiver 300 voltas, ela terá o equivalente a 900 volts. Isso é muito volt. Então teremos um campo elétrico muito forte em torno da bobina. Vocês devem estar se perguntando agora, 900 volts, isso é muito volt. E por que nós não tomamos choque? Isso é muito simples de explicar. Porque mesmo que a tensão é muito alta, a nossa corrente é muito baixa. Então acaba que não somos afetados por ela. Bom, agora que sabemos a teoria, vamos comprová-la através da realização do experimento. Neste ensaio, vamos comprovar a existência do campo magnético variante ao redor da bobina de Tesla, com auxílio do medidor de campo fornecido pelo Instituto Mamad de Tecnologia. Com essa medição e com auxílio do software Pasco, será possível plotar um gráfico. Esse gráfico será otimizado no Excel, visando obter a corrente induzida presente na bobina. Após recolher os dados do experimento, vamos aos cálculos. Após feito o experimento, conseguimos coletar os seguintes dados. O período é aproximadamente 5,25 vezes 10 a menos 1 segundos. O campo magnético inicial é aproximadamente 1,198 vezes 10 a menos 2 Tesla. O raio da espira é igual a 1,6 vezes 10 a menos 2 metros. O ângulo formado entre o plano e o campo magnético é igual a 0 radianos. A altura do enrolamento é igual a 1,19 vezes 10 a menos 1 metros. E o raio da bitola
do fio utilizado é igual a 1,134 vezes 10 a menos 4 metros. É importante relembrar que a resistividade do material utilizado, no caso o cobre, é igual a 1,72 vezes 10 a menos 8 ohms metro, e a área do fio é igual a πr ao quadrado. A velocidade angular, como já visto em outros bimestres, pode ser calculada através da equação de ômega igual a 2π sobre t, onde t é o período já dado. Substituindo os valores, chegaremos em que ômega é igual a 11,97 radianos por segundo. O campo magnético em função do tempo pode ser calculado através da equação campo magnético inicial vezes o seno de ômega t, onde t é o tempo em segundos. Substituindo os valores, chegaremos em que a função do campo magnético é igual a 1,198 vezes 10 a menos 2 vezes o seno de 11,97 t Tesla. Partindo para o fluxo magnético, podemos encontrá-lo através da equação campo magnético em função do tempo, que acabamos de calcular, vezes a área, vezes o cosseno de θ. Substituindo esses valores, chegamos em uma equação de 9,63 vezes 10 a menos 6, vezes o seno de 11,97 t Tesla metro quadrado. Partimos para a derivada do fluxo magnético em relação ao tempo, pois mais tarde iremos utilizá-la para calcular a força eletromotriz induzida. A derivada do fluxo magnético é igual a 1,15 vezes 10 a menos 4 vezes o cosseno de 11,97 t. Para calcular o número de espiras, utilizaremos a seguinte equação: H dividido por 2R, onde R é igual ao raio da bitola do fio utilizado. Substituindo os valores, chegaremos em um número igual a 525 espiras. Para calcularmos a força eletromotriz induzida, utilizaremos a seguinte equação: o número de espiras vezes a derivada do fluxo em função do tempo, como já dito antes. Substituindo os valores, chegamos em uma função igual a 6,04 vezes 10 a menos 2 vezes o cosseno de 11,97 t volts. O comprimento do fio é dado pela equação 2πrn, onde R é o raio da espira. Com os valores já substituídos, chegamos em um comprimento igual a 52,79 metros. A resistência elétrica, como já visto em outras matérias, é dado pela resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Substituindo esses valores, chegamos em um resultado igual a 22,48 ohms. A corrente elétrica induzida é dada pela primeira lei de Ohm, que é igual a força eletromotriz induzida dividido pela resistência. Substituindo os valores, chegamos em uma equação igual a 2,69 vezes 10 a menos 3 vezes o cosseno de 11,97 t amperes. Através deste experimento, foi possível compreender de uma forma muito melhor o funcionamento de uma bobina de Tesla. Então foi isso. Obrigado por ter assistido o vídeo.